Vou iniciar fazendo 36 correntinhas. 3, 4, 36 correntinhas. Tenho 36 correntinhas. Eu vou esticar aqui as 36 correntinhas, para que não dobre, né? Venho aqui na primeira correntinha, eu entro. Pego aqui o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu formo aqui essa argola, né? Com 36 correntinhas. Agora, duas correntinhas, que equivale a meio ponto alto. Entro aqui no próximo ponto, faço meio ponto alto, que é uma laçada, e fecho todas as laçadas juntas. Entro, fecho todos juntos. Entro, fecho, dou uma laçada, né? Fecho todos juntos, olha. Uma laçada, entro, fecho todos juntos. Então, eu vou entrar em cada correntinha e eu vou fazer meio ponto alto. E no final, eu estarei com 36 pontos. Vamos lá. Tenho aqui, então, os 36 pontos, fiz a carreira inteira. Agora, eu venho aqui na segunda correntinha, entro, faço um ponto baixíssimo. Então, eu tenho um arco aqui, uma argola de 36 pontos. Vou fazer a mesma coisa, 1, 2. Então, aqui eu tenho ponto sobre ponto, olha. No próximo ponto, a mesma coisa, entro no próximo ponto, meio ponto alto. Eu vou trabalhar aqui esse trabalho com meio ponto alto, tá? Então, eu vou entrar em cada ponto aqui e eu vou fazer meio ponto alto. Então, vou manter aqui os 36 pontos. Então, eu tenho aqui uma carreira, tô fazendo a segunda, eu vou fazer 5 carreiras iguais, dando a volta, 5 carreiras, mantendo os 36 pontos. Fiz aqui 5 carreiras, ponto sobre ponto, mantendo 36 pontos. Agora, eu vou fazer 1, 2. Entro no próximo ponto e eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, 14 pontos. 2, 3, 4, vou fazer 14 pontos. Fiz 14, agora eu vou fazer duas diminuições, uma laçada, entro e trago, uma laçada, entro e trago. E agora eu fecho eles todos juntos, então aqui eu tenho uma diminuição. Então, de 2 pontos eu transformei em 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa, uma laçada, entro, trago. Uma laçada, entro, trago. Agora eu fecho todos juntos. Então, de 2 pontos eu transformei em 1. E agora eu vou fazer 14 pontos novamente. Então, eu fiz 14 pontos, duas diminuições, e agora eu vou fazer 14 pontos novamente. 14 pontos, agora entro, faço as duas diminuições, trago, faço a laçada e trago, faço a laçada e trago. Aí, aqui eu já faço mais uma diminuição. Laçada, entro, trago, laçada, entro, trago. Outra diminuição. Então, eu diminuí aqui também mais 2 pontos. Venho aqui na segunda correntinha, entro e ponto baixíssimo. Então, eu tinha 36 pontos, agora eu fiquei com 32. Agora, 1, 2. E eu vou fazer aqui 12 pontos, ponto sobre ponto. 2, 3, 4, 12 pontos.
Feitos os 12, agora eu faço 2 diminuições. Faço a laçada, entro, faço a laçada, entro e fecho tudo junto. Então, aqui eu tenho uma diminuição, né? De 2 pontos, eu transformei em 1. Laçada, entro, laçada, entro e fecho todos juntos. Então, agora eu vou fazer o mesmo processo aqui, tá? 12 pontos e 2 diminuições no final, e no final nos encontraremos. Cheguei no final, entro aqui na segunda correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, 1, 2. Venho aqui no próximo ponto, faço aqui ponto sobre ponto. E agora eu vou fazer 10 pontos, ponto sobre ponto aqui, e 2 diminuições. Vamos fazer os 10 pontos. 10 pontos, e agora 2 diminuições. Uma laçada, entro, trago, uma laçada, entro, trago, e fecho os 2 juntos. Tudo junto, né? Então, de 2 pontos, eu transformo em 1. Laçada, entro, trago, laçada, entro, trago e fecho tudo junto. E agora eu vou retomar o processo aí, fazendo 10 pontos, ponto sobre ponto e depois 2 diminuições. Vamos lá. Cheguei no final, entro aqui na segunda correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo. 1 e 2. Agora eu vou fazer aqui 8 pontos, ponto sobre ponto. 2, 3, 8. Fiz os 8, agora laçada, trago, laçada, trago. Uma diminuição, laçada, trago, laçada, trago. 2 diminuições. Então, agora, eu vou fazer 8 pontos e 2 diminuições. Cheguei aqui no final, entro na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. 1, 2. Agora, eu vou fazer 6 pontos, ponto sobre ponto, e 2 diminuições. 3, 4, 5 e 6. E agora eu faço as 2 diminuições. Laçada, trago, uma diminuição. Laçada, trago, laçada, trago, 2 diminuições. Então, eu faço aqui 6 pontos e 2 diminuições. Cheguei no final, venho aqui na segunda correntinha, entro, faço aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tenho a base da cabeça, né? E para finalizar, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma correntinha. No mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer uma carreira, olha, de ponto baixo. Vou entrando aqui nos pontos e em cima de cada ponto eu faço um ponto baixo. Então, uma carreira aqui, todinha de ponto baixo, ponto sobre ponto, porque aqui é a área do pescoço e a gente precisa dar uma reforçada. Então, eu faço uma carreira todinha de pontos baixos aqui. Fiquei com 16 pontos aqui no final, né? 16 pontos baixos, entro aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo, vou cortar aqui o meu fio e puxo. E agora a gente vai começar a cor do vestido. Tá vendo que fica a marca aqui, né?
a marca aqui do encontro das carreiras, né? A gente aperta aqui, fica aqui definido a cabecinha da Hello Kitty. Aqui nós temos a parte reta e aqui aonde tem a costura. Então, agora que eu vou entrar com o rosa, eu vou começar por aqui por trás, ó, aonde tem essa costura, para essa costura ficar para trás da peça. Então, vou começar por aqui agora o vestido. Agora, com o rosa aqui atrás, né, onde tem a costura, eu vou fazer também uma carreira de pontos baixos. Então, são 16 pontos baixos. Fiz os 16 pontos baixos, entro no primeiro, faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas que equivale a meio ponto alto. Aqui mesmo eu já entro e faço no mesmo ponto, outro meio ponto alto. Porque o que acontece aqui? Eu vou começar a fazer alguns aumentos. Alguns aumentos aqui. Então, eu faço um aumento, um ponto. Um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto, 1 e 2, e no outro, 1 ponto. Então, no final aqui, eu vou ficar com um total de 32 pontos. Fiquei, então, com 32 pontos, entro na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo, 1 e 2. Agora, eu vou entrar de ponto em ponto, e eu vou fazer um ponto em cada um deles. Então, eu continuo aqui mantendo os 32 pontos, vou fazer ponto sobre ponto. Cheguei no final, venho na segunda correntinha, entro, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas. Aqui mesmo, no mesmo ponto, eu faço um aumento. Então, eu faço mais um ponto aqui, né? Então, eu faço um aumento e agora eu faço 2 pontos. Ponto sobre ponto, né? Então, e 2. Então, eu faço um aumento, 2 pontos. Um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Entro no mesmo ponto, faço mais um. E ponto sobre ponto, 2. Então, será um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Cheguei aqui no final, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, antes de eu continuar, eu vou marcar a posição do braço, né? Então, eu aperto aqui e eu coloco um marcador em uma ponta e um marcador em outra ponta. Então, eu sei que quando eu chegar aqui, eu vou pular 2 pontos. Um, 2. Vou fazer uma carreira aqui, ponto sobre ponto. Então, vou fazendo aqui os meus pontos, né? Normalmente, ponto sobre ponto. Quando eu chegar ali no marcador, eu vou pular 2 pontos. Então, venho fazendo aqui. Então, eu tiro agora,
Se não tiver um marcador, pode colocar um pedacinho de fio, um alfinete. Aí eu vou fazer uma, duas correntinhas, pulo 1, 2 pontos e sigo normalmente. Então, eu vou deixar esse quadradinho aqui, olha, que é daqui que eu vou tirar o braço, para não ter que costurar o braço, né? Fica feio costurar. Então, não vou fazer a costura do braço. Então, eu vou fazendo assim. Quando eu chegar no outro marcador, a gente se encontra. Agora, 1, 2. Pulo 1, 2. E eu continuo aqui o processo até o final. Venho na segunda correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, já tenho marcado aqui o lugar que eu vou fazer o braço depois. 1, 2. Faço um aumento já no primeiro ponto. Então, vou fazer uma carreira agora de aumentos, né? Então, eu tenho um aumento e vou fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora, eu faço o aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Então, essa carreira será um aumento, 3 pontos até o final. Quando eu chegar aqui, eu mostro para vocês como faz. Fiz 2 pontos, falta um. Aqui eu tenho 2 correntinhas, eu vou usar normalmente, ó. Eu entro aqui como se fosse um ponto, só que não é ponto, é correntinha. Mas eu faço do mesmo jeito, olha. Deixa eu pegar pelo fio de baixo que fica mais firme. Então, aqui é o momento do meu terceiro ponto. Então, eu faço o terceiro ponto aqui normal. O próximo vai ser entro aqui na correntinha. O próximo vai ser o aumento. Então, eu faço aqui o aumento na correntinha normal. Eu uso a correntinha normalmente. Aí, agora, aqui eu começo os 3 pontos novamente. 1, 2, 3. Então, eu uso a correntinha como se fosse ponto. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras, ponto sobre ponto. Então, vou pegar aqui, vou fazer a carreira todinha, ponto sobre ponto, e a seguinte também. Então, serão 2 carreiras, duas carreiras, ponto sobre ponto. Fiz as 2 carreiras iguais, agora eu vou fazer mais 2 carreiras, ponto sobre ponto, mas eu vou fazer pegando só o fio de trás, olha. Então, eu venho aqui e faço ponto, mas eu pego somente o fio de trás do ponto da carreira anterior, olha. Então, eu vou fazer 2 carreiras também, com a mesma quantidade de pontos, pegando somente o fio de trás. Fica essa laçadinha aqui na frente. 2 carreiras dessa forma. Fiz as 2 carreiras, né, pegando só o fio de trás, então é importante que eu fique com esses pontos aqui salientes, porque é daqui que vai sair a saia, ok? Então, agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuição. Então, 1, 2, no próximo ponto, eu faço outro ponto normalmente. Então, eu faço 2 pontos, tenho
Tenho aqui 2 pontos, agora eu vou fazer a diminuição. Uma laçada, entro, uma laçada, entro, e eu tenho aqui a diminuição, ok? Então, eu tenho 1 ponto, 2 pontos, a diminuição. Novamente. 1 ponto, 2 pontos, e agora a diminuição. Laçada, entro, laçada, entro, e fecho esses 2 juntos. 1 ponto, 2 pontos, e agora a diminuição. Uma laçada, entro, uma laçada, entro, e fecho aqui os 2 juntos. Vamos assim até o final. Cheguei no final, fechei na segunda correntinha, 1, 2, e agora eu vou fazer aqui uma carreira, ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhando aqui, ponto sobre ponto, até o final. Vamos lá. Terminei com 29 pontos, mas eu vou fazer mais uma aqui para ficar com 30. Terminei, então, com 30 pontos. Venho aqui em cima da segunda correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou cortar. Então, eu encerrei aqui com 30 pontos. Que agora nós vamos fazer as pernas, né? Mas, antes disso, vamos fazer a saia. Então, a saia, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui é o lado da frente, né? Me baseio pela costura aqui que forma. Então, eu venho na parte de trás. E eu vou começar aqui pelo meio da parte de trás, né? Lembra aquela laçadinha que a gente deixou de fazer? Eu vou entrar nela, vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto. Vou dar toda a volta aqui, fazendo um ponto alto em cada ponto. Cheguei no final, venho aqui em cima da segunda correntinha, eu tenho ponto baixo, fiz 2 correntinhas, venho em cima da segunda correntinha, entro aqui e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, venho no próximo ponto, ponto baixo. 1, 2, próximo ponto baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a volta, um ponto baixo com 2 correntinhas. Cheguei aqui no final, venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto aqui o meu fio. Então, eu já tenho uma parte aqui da saia pronta, tá? Então, eu fiz aqui no primeiro fio, agora eu vou fazer no segundo, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui neste fio. E assim a saia já está pronta. Agora, nós vamos iniciar o braço. Então, aqui eu tenho 1, 2, 1, 2 e os pontos de pé. Então, eu vou entrar aqui por baixo, né? Começar embaixo aqui. E aqui eu vou fazer ponto baixo na cor rosa. 1, 2, que são os pontos de baixo. Na lateral aqui, que é o ponto deitado, né? Eu faço também 2. 1 e 2. Então, eu tenho 2 embaixo,
2 aqui na lateral, 2 aqui em cima, 1 e 2, e 2 aqui também na lateral, que é o ponto deitado. E 2. Então, eu formo aqui 8 pontos. Entro aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. E corto aqui o meu fio. Então, eu fico aqui com 8 pontos. Depois eu coloco com a agulha de tapeçaria, eu coloco pra dentro. Então, eu faço aqui em rosa. Agora, eu vou passar pro branco. Então, eu vou fazer aqui agora em branco, né? 8 pontos. 1, 2, ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui os 8 pontos. 3, 4, vou fazer os 8 pontos. Fiz o 8º ponto, entro aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no mesmo ponto, um ponto baixo. E assim eu vou fazer outra carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, 8 pontos. Estou na segunda carreira, vou fazer um total de 3 carreiras, ponto sobre ponto, 8 pontos. Cheguei no final, fechei com um ponto baixíssimo, agora eu venho no próximo, trago a laçada. Fiz as 3 carreiras, né, de ponto baixo. Venho no próximo e faço uma diminuição. Então, eu vou dando a volta aqui, fazendo diminuições aí. Serão poucas, né? São poucos pontos. Para que eu consiga, no final, fechar. Vamos lá. Finalizei aqui. Vou cortar, puxar. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, que é uma agulha grossa de costura. E eu vou passar aqui pela laçada de dentro, ó. Pela laçadinha de dentro. De finalização aí. Aí, eu pego uma aqui do outro lado, ó. E aí, aqui eu fecho. Fica fechadinho aqui. Aí, eu passo aqui pelo meinho e saio lá dentro. Finalizando aqui, tá vendo? Então, aqui depois, eu vou encher com o enchimento e vai ficar uma mãozinha bem fofinha aqui, ok? Então, eu vou fazer assim, bem simples, do outro lado também. E eu já vou aproveitar e colocar esses fios pra dentro com a agulha de tapeçaria. Está pronto. Agora, aqui embaixo, eu vou dividir bem no meio em 2. E eu vou passar aqui a minha agulha. Então, aqui eu tenho 30 pontos. Se eu vou usar 2, amarrando, eu vou ficar com 28, né? Menos 2, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 pontos aqui e 14 pontos aqui. Então, esses 2 pontos aqui, eu vou amarrar para fazer a separação das 2 pernas. Então, depois eu passo esses fios para dentro.
Então, tá amarrado aqui, já está separado. Eu vou fazer uma perna com 14 pontos e a outra perna também, a mesma coisa. Vamos começar, então. Mudei para o branco. Aqui tá o meu amarrado, veio do lado. E eu vou fazer 14 pontos, ponto sobre ponto, pontos baixos por toda a volta. Vamos lá, 14 pontos. Fiz os 14 pontos, entro aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, aqui mesmo eu já faço o primeiro ponto baixo, e eu vou fazer aqui mais 4 carreiras, ponto sobre ponto, 14 pontos. Então, tô fazendo a segunda, vou fazer 5 carreiras. Fiz as 5 carreiras, entro aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto aqui. Então, a parte branca já está pronta. Agora, eu vou fazer deste lado. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Coloquei agora o rosa. E eu vou fazer aqui 14 pontos baixos, ponto sobre ponto. 14. Cheguei no final, fiz um ponto baixíssimo no último ponto. Tenho, então, 14 pontos aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Aqui mesmo, no primeiro ponto, eu já faço o primeiro ponto baixo. Puxo aqui o meu fio. Então, eu vou fazer 5. 1, já fiz. 2. 3. 4. E 5. Então, eu faço 5 pontos baixos, ponto sobre ponto e uma diminuição. Entro, trago o meu fio. Entro, trago o meu fio e fecho. E faço a diminuição. Então, aqui, novamente, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei no final, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui mesmo eu já faço o primeiro ponto, então eu vou fazer 1, 2, 3 e 4 agora. Então, serão 4 pontos e uma diminuição. Entro, trago e faço a diminuição. Então, agora serão 4 e uma diminuição. Cheguei no final, entro aqui no primeiro ponto. Fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, aqui mesmo o primeiro ponto. E agora eu vou fazer 3. 1, 2 e 3. 3 e uma diminuição. Entro, trago e fecho. Então, agora 3 e uma diminuição. Cheguei no final, fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto, uma correntinha, entro aqui no mesmo ponto, 1 e 2. Então, agora eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Entro, trago e fecho. Faço assim agora. Cheguei no final, venho aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui meu fio, vou puxar, e agora eu vou fechar naquele mesmo processo que a gente fechou o bracinho, né? Então, eu venho pegando aqui os fios de dentro. E eu vou passando aqui nas laçadas, olha, para que eu consiga depois puxar e fechar.
Aí eu puxo aqui, olha, ele fecha. Aí eu passo o meu fio aqui por dentro e pego lá. Pego aqui a minha agulha, aqui por dentro. Então, eu fico... Então, eu fico aqui com a perninha pronta, tá? Depois eu vou encher com o enchimento. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Terminei, e agora eu vou encher com enchimento acrílico. Eu vou enchendo e vou arrumando aqui. Vamos lá. Fiz o nariz e já coloquei aqui. E lembrando que eu vou fazer os olhos do mesmo jeito. O nariz eu coloco deitado e os olhos eu vou colocar em pezinho. Então, eu vou ensinar aí pra vocês como que faz. Pego aqui, eu peguei um fio ocre, para os olhos eu vou fazer em preto, né? O nariz em ocre. Faço 1, 2, 3. 3 correntinhas, uma laçada, venho na primeira correntinha e eu subo aqui até a altura do ponto, ó. Outra laçada, entro no mesmo ponto e subo aqui até a altura do ponto. Então, eu deixo eles todos na mesma altura, puxando meu fio pra cima. E eu fecho todos juntos. Uma correntinha e corto aqui o meu fio. Então, eu tenho aqui o narizinho, ó. Ele fica fofinho aqui. Aí, eu entro aqui com a agulha, faço um nozinho atrás. E é desse jeito também que eu vou fazer os olhos. Só que os olhos eu vou colocar de pezinho aqui depois, tá? Em preto. Porque antes disso, nós vamos fazer aqui os bigodinhos. Coloquei o meu fio amigurumi preto aqui. E agora, eu vou fazer aqui 3 linhas, né? 1, 2, 3. Aqui meio pra lateral, né? Então, vamos ver aí da melhor forma possível para que seja feito. A gente coloca a agulha aqui, e aí começa. Então, eu vou fazer um teste aqui, vamos lá. Coloquei um olho aqui já, então, e aqui na lateral, eu acho que ficou melhor assim. Um menor, um maior e um menor. Uma casinha mais pra frente aqui, e os outros pra trás. Achei que assim ficou melhor. Então, eu vou fazer assim também do outro lado. Fiz, então, aqui a lateral. Coloquei os olhos, o nariz e eu amarro um nozinho simples por dentro. Agora, eu vou encher aqui a cabeça. E eu vou deixar aqui... Vou colocar o enchimento aqui bem nas laterais, para que a cabeça fique mais quadradinha, assim. Vamos lá. Enchi, deixei bem quadradinha. Agora, eu vou ver bem aonde é o meio. E eu vou fazer uma carreira aqui para fechar de ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, cortei o meu fio. Vou puxar e vou arrematar os fios que ficaram. Fechei com baixíssimo aqui. Agora, com a agulha de tapeçaria e o fio branco, eu vou costurar aqui para formar a orelhinha. Então, eu vou costurar aqui e aqui. Vamos lá. Costurei dos dois lados e agora eu fiz um laço que é um retângulo de 5 pontos e 5 carreiras de meio ponto alto que eu vou costurar também aqui na orelhinha. Vamos lá. E assim nós finalizamos. Espero que vocês tenham gostado e até mais.